Enquanto as companhias inglesas concessionárias de serviços públicos e das empresas alemãs, britânicas e francesas dominavam o comércio exportador de borracha na Amazônia, indiscutivelmente as firmas portuguesas comandavam o comércio interior de aviamento e recebimento de borracha. Esta posição passou a adquirir maior importância e relevo após o declínio da borracha, a partir de 1911. Neste momento, as empresas portuguesas, que já vinham atuando desde longa data, assumiram a liderança da economia regional com seus aviadores, armadores e recebedores e exportadores de borracha. Comerciantes por atacado e varejo, com ferragens, secos e molhados, além de padarias, mercearias, bares, que tornaram a Manaus um grande empório mercantil urbano nas primeiras décadas do século XX. Foi tão importante este momento da nossa economia que o professor Samuel Benchimol classificou como sendo a Era dos Jotas. Afinal, era no mínimo várias dezenas de empresas com a letra J. Dentre elas destaco J. Soares Ferragem, nas cercanias do Mercado Adolfo Lisboa. José Antônio Soares, fundador da empresa J. Soares Ferragens, era irmão de Maria Soares. Maria Soares, do seu primeiro matrimônio, teve um filho, José Soares Mendes, que imigrou para o Brasil para trabalhar com o tio José Antônio Soares. Mais tarde, retornou para Portugal, onde casou-se e trouxe ao mundo um filho, José Pereira Mendes. Do segundo matrimônio de Maria Soares, com Domingos José Vieira, nasceram 9 filhos. Dos 9, 4 mulheres permaneceram em Portugal, sendo elas Maria Soares Vieira, que trouxe ao mundo 5 filhos, Manuel Vieira Peixoto, Domingos Vieira Peixoto, Joaquim Vieira Peixoto, Aurora Vieira Peixoto e José Vieira Peixoto. Joaquina Soares Vieira trouxe ao mundo 3 filhos, Maria Vieira Pinto, Manuel Vieira Pinto e Fernanda Vieira Pinto. Ana Soares Vieira trouxe ao mundo 5 filhos, Tereza Vieira Pinheiro, Maria Vieira Pinheiro, Emílio Vieira Pinheiro, Rosa Vieira Pinheiro e Alice Vieira Pinheiro. Rosa Soares Vieira trouxe ao mundo 4 filhos, José Fernando Vieira Pires, Nuno Vieira Pires, Beatriz Vieira Pires e Joaquim Vieira Pires. Joaquim Soares Vieira, que imigrou para o Brasil para trabalhar na empresa do tio, J. Soares, foi pai de uma filha, Ana Maria Martins Vieira. Álvaro Soares Vieira imigrou para o Brasil, chamado pelo irmão Joaquim Soares Vieira, e foi proprietário da Livraria do Povo e Sapataria Onça, também nas cercanias do mercado. Este foi pai de 2 filhos, José Martins Vieira e Custódio Augusto Martins Vieira. Alfredo Soares Vieira também imigrou para o Brasil a chamado do irmão Álvaro Soares Vieira. Aqui chegando, passou a trabalhar na Livraria do Povo, tendo mais tarde constituído seu próprio comércio, um bar que foi ponte da intelectualidade amazonense. Casou-se com Judite Vieira e trouxeram ao mundo 2 filhos, Alfredo Monteiro Vieira e Domingos Eduardo Monteiro Vieira. Ainda houveram mais 2 filhos que faleceram muito jovens, sendo eles Augusto Soares Vieira e Guiomar Soares Vieira. A liderança no mercado de Manaus da empresa J. Soares Ferragens era grande perante seus clientes, especialmente do interior do estado, junto ao grande comércio de Manaus. Seu nome impunha respeito e admiração. Logo, foi escolhido pela Associação Comercial do Amazonas para integrar a sua diretoria. Homem de talento, como negociador se impôs no mercado local. Joaquim Soares, o segundo a imigrar para Manaus, trazendo na bagagem a experiência e a dedicação para a empresa J. Soares Ferragens. E mais tarde, constituiu 2 empresas,
a importadora de estivas e bebidas e depois o supermercado Checkmate. Embora a Amazônia estivesse sofrendo com a queda da borracha, os negócios da família seguiam fazendo sucesso. No caso da família Soares, seus estabelecimentos dominavam o comércio local, o que permitia trazer os parentes para aqui aprender o ofício como caixeiros, balconistas, que tornaram-se pessoas de confiança aos quais eram entregues a direção e os segmentos da empresa. Essas famílias, como é o caso da família Soares Vieira, passaram anos sem retornar à pátria de origem. Afinal, aqui dedicavam-se exclusivamente ao trabalho. Álvaro Soares Vieira, o terceiro a imigrar para Manaus, a chamado do seu irmão Joaquim, trabalhou duro, fez sua independência, constituindo a empresa Livraria do Povo e, anos mais tarde, a Sapataria Onça. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, falamos de um programa especial gravado em Portugal, especialmente na cidade de Braga. A história da nossa família parte do princípio em que o José Antônio Soares imigra para Manaus, que era meu tio-avô, tio do meu pai, irmão da minha avó. E aí começa, aí eu vou contar um pouco a saga da minha família. O meu avô Domingos José Vieira, minha avó Maria Soares, irmã do José Soares, o J. Soares, como todo mundo conhece em Manaus. Eles tiveram 10 filhos. Maria Soares Vieira, Joaquim Soares Vieira, Álvaro Soares Vieira, Joaquina Soares Vieira, Ana Soares Vieira, Rosa Soares Vieira, Alfredo Soares Vieira, Augusto Soares Vieira e Guiomar Soares Vieira. E a minha avó, quando casou com meu avô, ela era viúva e tinha um filho, que era o mais velho dos 10, que era José Soares Mendes. E os homens, a partir do momento em que o J. Soares, o José Antônio Soares, imigra para Manaus, ele então começa a chamar a nossa família. Primeiro vai o tio José Soares Mendes, que era o mais velho, depois vai o tio Joaquim Soares Vieira, depois o padrinho Joaquim chama o tio Álvaro Soares Vieira, que foi dono da Livraria do Povo, Sapataria Onça. E por último, o tio Álvaro Soares Vieira chama meu pai, Alfredo Soares Vieira, que esse é o último a emigrar, e os 4 homens da família, porque o tio Augusto, que era o 5º irmão, morre logo após a guerra aqui em Portugal, em Lago. Os 4 que imigraram, o único que retornou para Portugal foi o mais velho, o tio José Soares Mendes. Os outros 3 já falecidos, estão todos 3 enterrados em Manaus. E assim ficaram aqui as mulheres, né? A mais velha, a tia Maria, logo em seguida a tia Ana, tia Joaquina, tia Rosa. E a tia Guiomar eu não conheci, porque ela faleceu, ela era muito pequena. E ainda talvez não fosse nem nascido quando ela faleceu. As outras 4 tive a felicidade de conhecer e conviver. E hoje a gente, quando vem a Portugal, infelizmente não temos mais os patriarcas e convivemos entre nós, os primos, que estamos sempre em contato. E quando a gente está em Portugal, a gente, de alguma forma, a gente se encontra para conviver. Essa então é a saga da nossa família, né? Ela parte do J. Soares, do tio José Antônio Soares, e depois ele chama os sobrinhos, que 2 foram trabalhar no J. Soares, o tio José Mendes e o tio Joaquim Vieira. Os outros 2 não, os outros 2 já foram chamados pelos irmãos, o tio Álvaro e o meu pai. Passa o tempo de corrida, quando falas eu te escuto.
como filho de portugueses, e meu pai é daqui de Braga, né? Eu tive a felicidade agora, ano passado, de conseguir contribuir com Manaus e Braga para que as duas cidades se tornassem cidades irmãs. Houve uma geminação entre as duas cidades e hoje, com essa geminação, com com as duas cidades irmãs, a gente consegue desenvolver algumas coisas. Estamos trabalhando na área empresarial, que empresários daqui de Portugal possam investir em Manaus, empresários de Manaus possam vir investir aqui em Portugal. Braga é uma cidade que tem muitas histórias. E eu, como nascido em Manaus, filho de um imigrante de Braga, imaginam a minha felicidade em ter podido contribuir com a geminação dessas duas cidades. Da boca da barra e trazes na aragem branca. Pertenço à família dos Soares Vieira, que é uma marca importante até em Manaus por causa do tio e padrinho, e meu padrinho, que levou o meu pai para Manaus e fundou o J. Soares Ferragens. Não sei se, esse pequeno pormenor, não sei se ele com outros portugueses, mas acho que de origem seria ele próprio. José Soares era uma pessoa muito rica, que viveu muitos anos no Brasil, onde ele, cada vez que vinha cá, depois veio para cá de vez e veio para o Porto, vinha a Lago, tinha ali uma casa muito grande em Lago, e cada vez que ele vinha cá, nós miúdos naquela altura, rodeávamos toda a casa dele, porque ele distribuía, eu mandava distribuir a um tio que eu tinha ali com uma mercearia, umas bexigangas, era figos secos e reboçados, e às vezes em ter dinheiro, e a gente, cada vez que sabia que ele que vinha cá, era uma festa, não é? Porque, pronto, nós miúdos não tínhamos acesso a tantas guloseimas. E era uma pessoa muito boa, que a gente adorávamos muito, onde ele até foi um dos que ofereceu uma casa para nós vivermos aos meus pais, que nós éramos pobres, não é? E ele, mais abastado, é que nos ofereceu a casa que nós habitávamos. E através dessa presença, ele levou não só o meu tio mais velho, irmão do meu pai, José Mendes, que passou algum tempo, e depois o meu pai, que foi para o Brasil com 12 anos, completando 13 anos, é essa história real. Saiu daqui pela mesma razão que milhares de portugueses, de imigrantes, pela condição de melhor vida, de procurar subsistência, família numerosa, com grandes dificuldades, e foi para Manaus por essa razão. Canoa. E meu pai viveu dos 13 anos até os 86, no momento de sua morte. Apaixonado, vivendo sempre a presença não só da cidade, e vivendo os amigos, os portugueses, e através dele ele levou o irmão o Álvaro, e com a ajuda de alguns portugueses eminentes na sua generosidade, que, independente do J. Soares, foi que estendeu a mão ao meu pai, nesse sentido. Porque ele ficou com a primeira livraria, a Livraria do Povo, na rua Marquês de Santa Cruz, exatamente. E ali começou, sempre trabalhando, ligado à Beneficente Portuguesa, desde os primórdios, ao Lusos,
bem menos, mas com alguma presença. E acho que meu pai foi um grande lutador e combatente e conseguiu estar ali durante tantos anos sendo sempre uma pessoa que era apontada como honesto, trabalhador e, sobretudo, guerreiro. Canoa. Maria Soares Vieira e Domingos Soares Vieira, que era o marido dela. Eu tinha uma loja de ferragens, de ferro, de fazer, como é que chamava aquilo? Era uma loja de ferragens. E onde este meu tio, o pai do Alfredo, também ajudava muito este meu avô até ir para o Brasil. Era um braço direito dele. Era muito jeitoso a fazer coisas, muito bricolagens e tudo. Era uma pessoa muito querida cá na terra. Depois foi para o Brasil, onde, pronto, lá organizou a vida dele e teve 2 filhos, o Alfredo e o Domingos. Hoje estão todos radicados lá e, pronto, e a família está assim toda espadaçada, não é? Dessa maneira, uns ficaram por cá, tem cá os que estão lá, vêm cá de vez em quando e são muito queridos. Cada vez que vêm cá, a gente gosta muito que eles venham cá e estamos todos sempre unidos para que, de braços abertos, para que eles venham cá. Estou aqui em Lago, na casa da minha prima Fernanda, de onde se origina toda a nossa família. Daqui sai o primeiro imigrante, José Antônio Soares, que vai para o Brasil, vai para Manaus especificamente, monta a empresa J. Soares Ferragem, que era uma loja de ferragem, onde todas as pessoas antigas conhecem, porque era uma empresa extremamente tradicional em Manaus. A partir dele começa a imigração dos Vieira, que primeiro vai o tio José Mendes, que era o filho mais velho da minha avó, onde a minha avó, Maria Soares, irmã do Zé Soares, ela fica viúva e depois, em seguida, casa-se com meu avô, que era o Vieira, né? Primeiro imigra o tio José Mendes e, em seguida, imigra o tio Joaquim Vieira, que para muitos que estão nos ouvindo sabem que ele foi o proprietário do Checkmate, um supermercado também que na época de 1970, 80, era um supermercado tradicional. Depois imigra o tio Álvaro, foi dono da sapataria Onça, livraria do Povo. E por último imigra meu pai, Alfredo Vieira, que foi trabalhar com meu tio Álvaro, na livraria do Povo. Depois o meu pai sai para casar e aí monta o próprio negócio dele, teve por muitos anos uma taberna. E essa foi a imigração dos Vieiras. E daí para frente vieram. Tio Mendes tem um filho, que realmente o tio Mendes volta para Portugal, para Lago, e casa-se e tem um filho só, que é o José Mendes. Ele teve uma filha que faleceu muito jovem. E o José continua vivo, graças a Deus. Eu sou neto de José Soares Mendes, que foi afilhado de José Soares, que era uma pessoa muito conhecida em Manaus e, portanto, foi alguém que acarinhou muito o meu avô. O meu avô foi órfão de pai aos 2 anos. A minha bisavó voltou a casar e aí veio a sequência dos Vieiras todos. E o meu avô sempre foi muito acarinhado por José Soares. Tanto que, por exemplo, ele foi um dos poucos que foi estudar para o Liceu de Guimarães. Ele contava-me que ia para Guimarães, que é uma cidade aqui a 40 km, de carros de bois, naquele tempo. E, portanto, ele conheceu muita gente e estudou nessa altura. Era uma pessoa que criava muita empatia. E ele, aos 15 anos, foi chamado por José Soares para ir para o Brasil.
para Manaus, em particular, e portanto, foi o seu destino. Teve lá algum tempo, as coisas não correram bem para ele. Ele dizia que era muito calor e, pior do que isso, teve um episódio em que ele teve uma apendicite. E essa apendicite a levou para o hospital e ele contava uma história muito curiosa, que ele estava deitado na cama. Foi um dos primeiros, ou melhor, em março de 1925 foi sócio da Beneficente Portuguesa e, portanto, ele foi lá quando teve essa doença, teve a apendicite que chegou a ter a ruptura. Ele contava muitas vezes que se lembrava que estava deitado na Marquesa e a anestesia devia ser muito boa naquela altura e como era boa ele conseguiu ouvir os médicos dizer: um rapaz tão novo e vai morrer. E portanto ele tinha, nessa altura, teria os seus 21 anos, 20 anos, por aí mais ou menos, e portanto ele contava essa história que ia morrer, que ouviu os médicos dizerem que ia morrer. Portanto, na verdade ele morreu com 92 anos e portanto durou muito para além disso, mas aos 22 anos regressou aqui a Portugal. Depois o tio Joaquim casa em Manaus, tem uma filha, a Ana Vieira, que também depois vem para Portugal, conhece um rapaz em Braga, casa-se em Braga e fica em Braga. O nome dos Soares Vieira, ligado também aos Monteiros, que é bom que isso fique muito claro, fizeram essa presença, porque nós não podemos ignorar que a origem sendo Soares, depois Vieira, por casamento, mas existe uma presença Monteiro, onde os descendentes de Alfredo Vieira, Soares Vieira, junto com a sua esposa Monteiro, tem um papel decisivo, muito importante nessa família, com a presença na Beneficente Portuguesa, no Luso e em outras atividades que nós conhecemos. O tio Álvaro tem 2 filhos, o Álvaro e o Custódio, e o meu pai fui eu, o mais velho, e o meu irmão Domingos. Sou o mais novo da família Vieira, daqui de Lago, em Braga. Como mais novo, não conheci o Sr. J. Soares, mas temos as ligações familiares tanto no Brasil como em Portugal. No Brasil, em Manaus, uma parte da família em Manaus, e uma boa parte da nossa família Vieira aqui em Braga. Participo das entidades portuguesas em Manaus, como o Luso Sporting Clube, sendo secretário, e na Beneficente Portuguesa, sendo segundo secretário. Gosto muito de Portugal, e lá em Manaus a gente procura sempre falar e mostrar Portugal para todos os amigos e conhecidos, mostrando como Portugal é uma terra maravilhosa, boa de se viver. Do meu pai fica em Portugal 4 irmãs, só os homens imigraram, as irmãs ficaram. Fica a tia Maria, que é a mais velha, que foi para Espinho, mora em Espinho, tem 5 filhos lá. Depois vem a tia Joaquina, que são 3 filhos, a Fernanda, o Manuel, que infelizmente há 2 anos faleceu, e a Maria, também moram em Lago. Esta é a minha mãe, Fernanda Vieira Pinto, eu sou Cláudia. A minha mãe foi viver com os tios José Soares, que regressou do Brasil com cerca de 80 anos, com a esposa. E como já estava um pouco debilitado, ele pediu à mãe da minha mãe, que eram irmãos, a avó,
E então a minha mãe conviveu com ele 4 anos lá no Porto. Durante essa convivência, ajudou no que pôde e, como era uma familiar, eles sentiam-se muito mais à vontade e gostavam muito dela, que ela era muito carinhosa, que era muito amiga, se foi sempre muito bem recebida. Entretanto, o tio faleceu e a minha mãe regressou para Lago, onde veio para a sua avó, que era irmã do José Soares, onde também, por incrível que pareça, lhe fez a velhice. Fez a velhice, cuidou da avó, sempre até aos seus 20 anos, mais ou menos. A altura que ela começou a namorar com o meu pai e depois casou, onde desse casamento nasceram 4 filhos. Sou eu, minha irmã e mais 2 rapazes. Essa então é a parte Vieira da família, né? Porque nós contamos a parte Soares e essa é a parte Vieira. Mas choro só por querer ver-te a toda hora. O meu avô Vieira, né, Domingos José Vieira, ele não é de Lago, ele é de Vieira do Minho, é um concelho aqui perto, uma cidade aqui perto de Lago. E ele conhece minha avó, casa-se e fica aqui em Lago. O meu avô era ferreiro, tinha uma oficina e construía peças, portões, e o meu pai também o ajudava, meus tios ajudavam. E o meu avô, até hoje, já se vão aí pelo menos uns 55 anos do falecimento do meu avô, mas ainda se vê coisas que eles fizeram aqui em Lago, há 50, 60 anos atrás. O meu avô era ferreiro, o pai da minha mãe era ferreiro, a minha avó doméstica. O meu avô tinha aqui uma forja que era único aqui da zona, toda a gente o procurava para fazer peças em ferro. Inclusive, os portões ainda da minha casa, desta casa, ainda são feitos pelo meu avô. Os portões, estes aqui em frente, que era da casa de um familiar, de um irmão da minha avó, que era o José Soares, J. Soares. Também me lembro muito bem dele. Foi ele que mandou construir essa casa aí em frente. Eu, pequenita, e vir ali para a forja ajudá-lo a dar ao fole. Aquilo depois fazia brasas, era onde ele metia o ferro e o ferro ficava encarnado, ele depois moldava-o com um martelo lá que era aquela peça utensílio. Não me lembro assim de mais nada, lembro-me que pronto, eles viviam aqui, entretanto faleceram. A casa ficou para um tio meu, não para a minha mãe. Entretanto, o meu tio pôs a casa à venda, a minha mãe chorava que queria a casa para ela. O meu pai resolveu comprar a casa, ficou em partilhas depois para a minha mãe, depois ficou para mim. E eu cá continuo, quer dizer, acho que é um privilégio continuar na casa que era dos meus avós. Uma casa que tem uma história. Do tio Alfredo, eu tenho uma ideia, porque eu já era menina, ele era meu padrinho, e eu tenho uma ideia que eu já era menininha e quando ele se foi embora, porque eu tenho assim uma vaga ideia de a minha mãe estar a chorar com a partida dele. Ele já era homem quando saiu de cá. Tenho ideia da minha mãe chorar e eu perguntar-lhe porque é que ela chorava e ela dizer-me que o irmão que ia para o Brasil. Os motivos eu não sei quais foram, mas suponho que
o meu tio, o Joaquim, provavelmente foi chamado pelo J. Soares, não sei se foi, se não, mas tenho essa ideia, que como ele tinha lá comércio, que o chamou e ele foi para lá, porque os tempos eram difíceis naquela época, e o meu tio foi procurar uma vida melhor. Provavelmente depois o tio Álvaro foi a seguir, o tio Alfredo foi o último. E é um orgulho pertencer a esta família, ter no sangue, a correr o sangue dos Vieira. E acho que pouco ou mais nada há que dizer, a não ser que a casa que está muito bem situada, é o melhor lugar da freguesia de Lago, para mim. Tem aqui uma vista espetacular. A minha avó costumava dizer, e eu lembro-me perfeitamente, que ela dizia que muitas vezes, já era velhota, e ia para o quintal e dizia que sentia a frescura do mar, que vinha por a estrada acima à frescura do mar. Portanto, esta casa é uma casa típica do Minho, uma casa em pedra, granito, com algumas alterações porque os dias de hoje são diferentes. Noutros tempos os animais habitavam a cave porque tinham duas funções. Tinham a função de facto de criar matéria orgânica para alimentar os terrenos e, portanto, então imaginam que o cheiro dessas casas não era muito agradável, mas por outro lado também servia como aquecimento no inverno e, portanto, todo o calor, não humano, mas todo o calor animal que andava no chão alimentava o primeiro andar. E, portanto, imagino que eram outros tempos e tudo isso era incompatível com o tipo de vida que hoje em dia se leva. A minha atividade, eu sou professor universitário e depois tenho dois hobbies. Um deles são umas empresas e o outro é a bicicleta. Eu tive que alterar a casa, tentando manter a traça. Existem aqui um lagar de vinho, existe uma eira muito típica que agora tem relva, que noutros tempos tinha barro, para fazer a seca dos cereais, zonas para fazer o armazenamento dos cereais, fazer a secagem, os terrenos à volta, onde há laranjas, onde há limões, nozes, cerejas, maçãs, peras, todo este tipo de fruta que consegue-se encontrar aqui, assim como há outras partes de terrenos, porque o Minho é muito conhecido e é caracterizado por terrenos muito pequenos, com pequenas propriedades. Existem uma série de propriedades associadas a esta casa, que a dada altura se chamava Casa da Pereira, era assim que era conhecida, mas eu curiosamente encontrei papéis que nós tínhamos cá em casa, em que isto era descrito como o Casal do Assento da Igreja, era assim o nome desta casa, porque todos os livros de registro de nascimentos, casamentos, eram guardados nesta casa. E é curioso que os impostos que se pagavam na altura do rei regente Dom Fernando, pagava-se milho, pagava-se uma galinha preta e um ovo. Era assim que se fazia as contas e era assim que se acertavam os impostos naquela altura. E portanto, são outros tempos, mas tempos curiosos. Temos aqui perto um rio, o Rio Homem, onde temos lá uma azenha que servia para a casa fazer a moagem dos seus cereais. Essa azenha é partilhada com outros agricultores, com outras pessoas aqui da zona e, portanto, era assim que se fazia mais ou menos a vida minhota, a vida nesta zona. A relação com a família Soares Vieira passa por parte da família que está cá em Portugal, principalmente o antigo, já falecido José Mendes e todos os seus descendentes que ainda hoje vivem e estão juntos comigo e trabalhamos até juntos hoje em dia. Depois, toda a minha família no Brasil que, periodicamente, graças às grandes iniciativas tidas pelo meu primo Alfredo Vieira e toda a sua família, que tem sido uma ponte, estabeleceu uma ponte entre o Brasil e Portugal. E isso é muito importante. A relação com o Brasil hoje ainda perdura
com a nossa relação aproximada e estabelecida a ponte com os meus primos. Nesse sentido, a memória que eu tenho do Brasil é uma memória, não só memória, é uma realidade da minha existência, e realmente a história deve ser contada, deve ser perdurada e deve ser honrada. E nesse sentido, dou os parabéns aos meus primos e a toda a família que tem conseguido estabelecer esse perdurar e esse honrar do nome da família, o que muito me honra. Sou filho de Emílio José Pinheiro, Ana Soares Vieira. Estive aqui em Lago até aos 16 anos, aos 16 foi para Lisboa e de vez em quando vinha cá, onde eles também vinham de vez em quando cá, era quando a gente se encontrava, cada vez que eles vinham do Brasil cá. Quando a gente se junta agora, umas vezes, quando eles nos procuram, não é? Porque eu para o Brasil não posso ir. Eles é que vêm cá de vez em quando e a gente se encontra cada vez que eles vêm cá. É uma família muito honesta, muito respeitada. Hoje em dia já não tenho tio nenhum, nem tia, já todos morreram. Só, pronto, é todos primos e primas, do resto não temos mais ninguém. É uma família que eu acho que é séria, é importante dentro da sua, não digo da sua pequenez, porque tem a sua grandeza e tem a sua nobreza, mas são presenças marcantes, porque os Soares também fizeram a sua presença e a sua história, sobretudo naquela zona, Rua dos Baréis, Marquês de Santa Cruz, e depois com os laços, com as ligações a outras não digo atividades culturais, mas entidades e instituições que privilegiam os portugueses. Os Monteiros também têm a sua importância, como muitos e muitos imigrantes portugueses que em Manaus não só defenderam a sua terra, a sua pátria, mas de qualquer forma também estabeleceram ali laços, elos e uma presença marcante. O facto do meu avô ter ido para Manaus criou, quer nele, que depois mais tarde regressou, em 74 regressou a Manaus, mas criou, quer nele, quer em mim, a vontade de conhecer a Amazónia e um fascínio por ir a Manaus. Demorei algum tempo a chegar lá, mas fui, já fui agora mais do que uma vez, mas tudo isso criou um vínculo e uma ligação a Manaus, não só pela questão de haver familiares, mas uns laços especiais que não existem com outras terras, exatamente por essa vivência de uma parte da família ter ido para lá, ficado lá, e há qualquer coisa mais que nos liga. E foi essa vivência e por isso Manaus é especial. E é especial por isso mesmo. Na verdade é que, para se reconhecer-se em toda a sua extensão, em todo o seu significado e em todas as suas minúcias, o que tem sido a ação dos portugueses que imigraram para a Amazônia, muito especialmente José Antônio Soares e todos aqueles que o acompanharam e que aqui trabalharam duro para escrever seus nomes na história econômica do nosso estado, é fundamentalmente indispensável saber como eles aqui chegaram, como se aclimataram e de que forma exerceram suas atividades comerciais em vários ramos e segmentos que constituíram. Qual foi a diretriz que tomaram e de que recursos se serviram para ocupar o comércio local e se destacarem? Cumpre ver que José Antônio Soares, Joaquim Soares Vieira, Álvaro Soares Vieira e Alfredo Soares Vieira continuaram trabalhando e concorreram para a formação de novos ramos familiares. Afinal, encontraram aqui a facilidade da língua,
o sentimento dos patrícios que aqui estavam, sem perder nunca o caráter nitidamente lusíada. É de importância capital o fato de terem buscado a unidade em família, criando as mais remotas e profundas raízes em nosso território. Para tanto, teremos que fazer, embora em resumo, mas com possível clareza, um estudo histórico abrangendo todo um período em que aqui permaneceram entre nós. Tiveram como partida uma gloriosa caminhada a partir de suas aldeias e trouxeram com eles o simbolismo do sagrado lenho, feito da rígida madeira e a vontade de vencer, com fortes lembranças no que ficaram para trás. Há, digamos assim, uma promessa, um compromisso e até um pacto de que aqui haveriam de vencer pelo trabalho. É aí que se define o caráter desses imigrantes, que pela influência dos que chegaram primeiro ou dos que ficaram na aldeia, a certeza de que aqui solidificaram e abriram as portas para outros portugueses. Essa foi uma ação constante, metódica, consciente, heróica e algumas vezes abnegadas, que foi a trajetória de José Antônio Soares, Joaquim Soares Vieira, Álvaro Soares Vieira e Alfredo Soares Vieira. A história e a vida comercial da cidade de Manaus se constitui no legítimo orgulho de seus descendentes. Alguns já partiram, mas os que permanecem entre nós trabalham para que seus nomes sejam lembrados. A cidade de Braga, em Portugal, permanece latente, o que se traduz em motivo de profunda satisfação. Estes relatos, que seus familiares fazem de forma serena, são fatos reais e que permitirá aos mais novos descendentes, ou não, compreender um período importante da vida social e econômica do estado do Amazonas. Bem-haja seus descendentes, filhos, netos e bisnetos que fazem parte dessa história. Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia, esse em especial gravado em Portugal. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!